Olá, Cassiano Bittencourt pelo ShortView para falar da Energias do Brasil. Tá? Primeiramente, falando um pouco da empresa, é uma empresa de infraestrutura de energia bem diversificada, tá? Ela pega todos os campos ali, geração, distribuição, transmissão e comercialização e prestação de serviços ainda, como um plus. Tá? O controle é da EDP, Energias de Portugal, uma empresa super conhecida na Europa, que tem aí 51% do percentual ali de ações ordinárias, e o restante é justamente free float, é justamente mercado. Tá? O EBITDA dela por área de atuação está ali na faixa de 34% hidráulica, né, energia hídrica, tá, de geração, 34% também de distribuição, a parte dela de distribuidora, 24% de térmica, e aí a geração de energia através de queima de carvão, então não é a coisa mais positiva do mundo, mas mostra ali que ela nesse momento é muito mais geração do que qualquer outra coisa, 7% comercialização e serviços, aí através da EDP Grid, e 1% de transmissão, tá? É só aquele pontinho final ali. O plano interessante que ela tem para a expansão da operação, justamente aí com a operação aí com a intenção de 2022, é justamente a ampliação dessa parte de transmissão, que eu acho super interessante. Primeiro, porque diversifica mais a operação, e segundo, porque a parte de transmissão é uma parte forte de geração de fluxo de caixa, então vai fazer a operação dela ficar melhor ainda nesse direcionamento de ser um player diversificado do setor de infraestrutura elétrica. Tá? O setor deve se aproveitar das mudanças estruturais no Brasil, da melhoria econômica, do aquecimento da economia brasileira, tá? E aí, através de reformas micro e macroeconômicas, estruturais do governo e aceleração da economia, como eu falei. A empresa é diversificada nas atividades, então isso daí super ajuda ela a aproveitar o máximo possível essa melhoria no cenário nacional. Além disso, a maior exposição pretendida com relação à transmissão é algo positivo. A exposição a carvão não é das melhores, não é o que eu mais gosto, tá? E é uma operação relevante nas contas, inclusive no planejamento dela para 2022 ainda continua sendo relevante nas contas, então esse ponto aí eu acho que é meio negativo da empresa, mas basicamente assim, o restante da ideia é bem interessante. Quando a gente olha a receita líquida, a gente vê ali uma redução de 17,7% da receita líquida frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo ali 2,68 bi, tá? Então uma empresa de grande porte. Principalmente essa redução devida à queda de 20% no faturamento ali na receita líquida, né, receita operacional líquida da térmica e da comercialização e EDP Grid, tá, que é justamente comercialização e serviços. O EBITDA ajustado, ao contrário, tem um crescimento de 11,8% frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 519 milhões, tá? Principalmente aí pelos fatores listados. Para quem quiser se aprofundar é só dar um pause aí no vídeo, então aí os fatores para quem tiver a fim de ir mais a fundo, tá? A margem operacional, margem EBITDA, 19,37%, frente a 14,26% do segundo trimestre de 2018. Então, uma melhoria, uma forte melhoria operacional, o que é super positivo, né? A empresa operando aí com uma margem mais folgada, apesar da redução da receita líquida. Lucro líquido ajustado, e aí também o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado, né? Crescimento de 17,2% frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 165 milhões. Margem líquida de 6,15% frente a 4,31% no último período, no mesmo período, na verdade, do ano passado. Né? Então a gente vê uma melhoria operacional e de rentabilidade da empresa, tá? Lembrando sempre que vale a pena, para quem for entrar no papel, para quem tiver interesse aí em entrar no papel, dar uma olhada no que é exatamente aquele ajuste que eles fazem, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido, para entender e ver justamente se aquilo ali faz sentido de acordo com o que você pensa sobre a validade desses ajustes, tá? A alavancagem é confortável, 2 vezes, tá? o dívida líquida sobre EBITDA, então ela tem aí espaço de folga para crescer, para expandir esse negócio de transmissão, que é super positivo. O cronograma está ok e o caixa cobre até mais ou menos ali a metade do valor de 2021, então é um cronograma de dívida aí que dá para levar tranquilo. Além disso, a gente não está com dificuldade propriamente de alavancar capital, nem de rolar dívida com essa redução de taxa de juros em geral no planeta como um todo. Né? A NBR3 teve ali um aumento, uma subida nos últimos 12 meses de 58,15%, atingindo aí R$19,36 o preço. Está num platô ali desde junho, então a empresa não tem aí nenhuma agressividade de subida aí mais forte desde junho. 6 meses versus a Engie, a gente vê que ela evoluiu mais, tem uma evolução maior do que a Engie. Tá? E nos 12 meses a evolução entre ela e a Engie está quase casada. Eu comparo com a Engie porque é uma que tem uma operação ali que dá para chegar mais próximo. E no caso da Neoenergia, por exemplo, que seria outra que daria para comparar, ela tem muito pouco tempo ainda de bolsa. Justamente por isso não tem ali um horizonte muito grande para fazer essa comparação. Tá?
Além disso, aparece ali direto o efeito justamente desse IPO. Eu acho que, com relação à empresa, é importante a exposição a esse setor, tá? Eu prefiro a Engie, estou comprado na Engie há algum tempo já, e prefiro a operação da Engie. De qualquer forma, eu vejo potencial nessa expansão para transmissão que ela está fazendo, a ENBR, e acho que é uma empresa interessante para o médio e longo prazo. Então, acho que é comparável, como eu falei, com a Neo Energia, mas ainda tem muito pouco tempo para a gente fazer justamente esse comparativo. Então, acho que é uma baliza interessante ali ficar de olho na Engie e na Neo Energia para quem estiver operando esse papel. Dúvida? @investir com sim, eu estou sempre no Instagram, respondo direct message sem nenhum problema, então precisando estou sempre lá. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.